Muito boa noite a todas nós. Boa Excelente noite. encontro para nós, encontro de estudos. Hoje vai ser com a psicóloga Dilma, mas antes disso a gente vai ler aqui. Eu vou ler uma poesia do Parnaso de Além Túmulo, né, de Casimiro de Abreu, que chama Lembranças, e aí a gente faz a prece. No sacrário das lembranças, revejo-te trigueirinha, de negras e longas tranças, moreninha. Teus lindos pés descalçados, pisando de manhãzinha, a verde relva dos prados, moreninha. Os primorosos cabelos enfeitados, à tardinha. De miosotes singelos, moreninha. De olhar sedutor e insonte, quando o teu passo ia e vinha, em busca da água da fonte, moreninha. Teu vulto tem não, desculpa. Teu vulto de camponesa era o porte de rainha, rainha da natureza, moreninha. Ainda ouço os sons primeiros da tua voz na modinha, modulada nos terreiros, moreninha. Lavando a roupa às braçadas nos fios d'água fresquinha, sob as mangueiras copadas, moreninha. Os teus risos adorados, desferidos à noitinha, nos bandos de namorados, moreninha. A tua oração ditosa nas missas da capelinha, tão faceira, tão formosa, moreninha. A placidez do teu rosto com teus modos de avezinha, fitando a luz do sol posto, moreninha. O teu samburá de flores que levavas à igrejinha, enchendo a nave de odores, moreninha. Vestidinho de chita, de rosas, estampadinha, fazendo-te mais bonita, moreninha. O nosso idílio encantado quando te achavas sozinha, sob o luar prateado, moreninha. Que terna recordação de minha alma se avizinha, de saudade e de paixão, moreninha. Ai, ai, meu Deus, quem me dera rever-te, doce rainha, rainha da primavera, moreninha. Para cada moreninha daqui, É Bem bonitinho. feminino. bem feminino. Então vamos, eu vou já fazer a prece, tá, Dilma? Então a gente fechando os olhos agora do corpo, abrindo os olhos da alma, rogando a Deus Criador, ao Mestre Divino, a Mãe Santíssima, a Irmã Mãe da Humanidade, Maria de Nazaré, ao seu companheiro, na ajuda de parceria, quando da vinda de Cristo aqui na Terra, encarnado. Nós estamos aqui em vossos nomes. Estamos aqui sob a égide da nossa mentora Joana de Ângeles, nesse momento de encontro de almas que bebem dessa fonte de sabedoria que é os ensinamentos dessa mentora. Que hoje nossa colega, nossa amiga Dilma possa passar para nós o tema de hoje com o coração, que sabemos que é o como ela faz, com amorosidade, assim como todas nós que apresentamos, trazemos o conhecimento com amorosidade, que sejamos protegidos, cada um no seu local, lembrando da nossa sala, sede da BRAP, junto com aqueles também seres que cuidam, tanto espiritual como material, cuidam daquele espaço, que ele seja abençoado e bendito. Que nós possamos, então, agora, beber dessa água límpida, desse capítulo que a nossa colega Dilma vai nos trazer. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Não tive como não pensar no final moreninha. Moreninha, verdade. Casimiro de Ficou Abreu. repetindo aqui, ó. Toda estrofe tinha a moreninha no final. É,
Muito bem, boa noite, gente. Que alegria, né? Mais uma vez aqui. Como estávamos falando aqui, esse tema, esse texto do livro Ser Consciente, da Joana de Ângeles, esse capítulo primeiro, né? O homem psicológico maduro, ela traz um percurso, né? Para a gente compreender, para a gente relembrar, para quem já estudou, enfim, dos nossos passos aqui no nosso crescimento, né? Então ela começa assim, contando para a gente que o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida, momento grandioso do processo evolutivo que, para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação, conforme Jung. A individuação para Jung é quando a gente reúne todas as partes, vamos dizer, tudo aquilo que a gente precisa nesse homem adulto e consciente, para nos tornarmos esse ser consciente, né? Então, ele deu o nome de individuação a esse processo, né, de autoconhecimento, de descobrimento. Então, é assim que nós começamos. É como se ela já nos pontuasse ali a trajetória que ela nos levará. E aí, vamos combinar aqui que, se vocês sentirem a necessidade de ler novamente um pedacinho, de comentar, né, algo, lembrando que a lição é longa, para a gente não se delongar muito na nossa fala, só o necessário, tá bom? E aí ela diz assim que, ao atingirmos, então, nós, né, a idade adulta, o homem deve estar em condições de viver as suas responsabilidades e desafios existenciais. Então, aqui nesse comecinho, ela já dá o final do nosso processo, que nós devemos atingir isto, viver as suas, ter condições de vivermos com responsabilidade, né, as suas responsabilidades e desafios existenciais. Ela não disse, eu fico rindo porque ela não dá nem aqui uma deixa, uma dica de que isso vai cessar, né? As dificuldades, os sofrimentos, não, ela só diz assim que nós teremos a condição de vivermos as responsabilidades e os desafios da vida, né? Que a vida nos apresentar. É isso que um homem maduro, uma pessoa madura fará, né? Então, se estávamos esperando aí alívio, o alívio vem, claro, porque a compreensão nos dá muita paz, né? Bem, então, é comum, diz a Joana, perceber-se que o desenvolvimento fisiológico raramente faz-se acompanhar do seu correspondente emocional. Então, não é porque eu tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, significa que eu sou madura, né? Porque nem sempre acompanha, né? Eu passo pelas minhas fases cronológicas, mas viver isso não significa maturidade psicológica, mental, emocional, né? É outra coisa, né? É outro caminhar. Então, o que se transforma em conflito, né, quando um aspecto não é identificado com o outro. Então, quando eu, adulta, então eu fiz 60, né? Eu, adulta, tenho uma atitude infantilizada, não corresponde com a minha idade ali, né? E é perceptível, né? Quando nós estamos nesse lugar, né? Como nós conversamos aqui no começo, quando alguém nos chama, ou chama a Joana, né? E diz, Joana, por favor, ajude o seu amiguinho aqui, né? Boa noite a todos. Tem gente falando boa noite aí para É o nós. Júlio. Então, em tal caso, o período infantil alonga-se e predomina, fazendo-se característica de uma personalidade instável, atormentada, insegura, depressiva ou agressiva,
ocultando-se sobre vários mecanismos perturbadores. Então, quando nós não evoluímos junto o nosso corpo e o nosso emocional e mental, né, isso que vai acontecer, a gente fica ali inadequado, com reações inadequadas, né? E aí a coisa fica meio, tem uma personalidade instável, eu falo assim, não é confiável. A gente pisa em ovos, né? Pisa em ovos. E tem períodos da nossa vida, mesmo a gente estudando, fazendo o processo de autoconhecimento, quando a gente é jogado por uma crise muito grande, tremenda, nós nos vemos nesse lugar, assim, meio inadequado às reações, né? Aí é a hora que a gente precisa respirar e olhar, né? Mas aqui nesse trabalho, no desenvolvimento, ela vai falando isso, né? Que esse ser, quando não corresponde à idade cronológica com a idade emocional, apresenta isso, características instáveis, né? Atormentadas e tudo mais. É quando nós recebemos as pessoas aí no consultório muito confusas, tristes, deprimidas, não a depressão, né? É aquela que às vezes seres já bem com conhecimento se apresentam, né? Apresenta, né, na pessoa como uma situação perturbadora, uma situação que precisa de tratamento e tudo mais. Nós estamos falando daquela situação onde, por imaturidade, por não aceitação da vida, dos desígnios da vida, a pessoa acaba adoecendo ou conflitando aí, né? Primeiro emocional e depois até mesmo no corpo físico. Ou hoje mesmo eu me lembro de uma situação de aquela doença que dói todo o corpo, fibromialgia, né? Fibromialgia. Como é essa não aceitação com as dificuldades, os tropeços da vida, enquanto a gente não amadurece junto, como a gente fica com o corpo ressentido, né? Bem, então o seu processo de amadurecimento, né, o nosso amadurecimento psicológico, portanto, pode ser comparado a uma larga gestação. Gostei muito dessa comparação dela, né? Cujo parto doloroso propicia especial planificação. Então, aqui ela já dá uma dica que a dor faz parte. E aí nós podemos compreender aqui que sim, a dor faz parte, mas nos lembrarmos que o sofrimento, que é aquilo que nós ficamos ali remoendo, né, aquelas dificuldades em soltar, em deixar ir, em atravessar as pontes, aí já tem a ver conosco, né? Agora, a dor faz parte do nosso progresso, do nosso amadurecimento. E procede de atavismos agressivos e mantendo ainda os instintos, o ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar os valores adormecidos. E ela faz uma comparação aqui, qual semente que se entumece sobre as cargas esmagadoras do solo, a fim de liberar o vegetal embrionário, que se agigantará através do tempo, né? Então, nós também passamos por esse período, esse amadurecimento e vamos sofrendo as pressões, né? O calor é igual a semente na terra. E aí depois vai amadurecer e se tornar, sair ali aquele brotinho que exige um certo cuidado, mais cuidado, e depois virar aquele tronco frondoso, aquela árvore maravilhosa, né? Então, fatores compressivos, né, e difíceis de serem liberados pelos processos castradores do ambiente, quase sempre não diz que sempre, quase sempre contribui para que se prolongue a sua imaturidade psicológica. Bem, nós aqui, acho que quase todos, né, tem maioria psicólogos, mas também professores, né? Tem três aqui. Nós, Tem três nós sabemos o quanto, em todas as abordagens psicológicas e na transpessoal ainda muito mais aprofundado, o quanto que também o ambiente misturado com tudo isso conosco, né, com o que nós trazemos, o quanto que ele pode dificultar a nossa jornada, né, e nos manter aí na imaturidade psicológica, né? O quanto que um trauma
Um trauma, vamos pensar num abuso, por exemplo, né? Um abuso, uma criança que foi abusada sexualmente, o quanto que ela pode se manter imatura na criança ainda, porque aquele trauma prende ali, e ela não fazer esse caminho. Como outros traumas, né? Por exemplo, um afastamento da família por um adoecimento, ficar num hospital, né? Tem pesquisas sobre isso. A criança que fica longe do afeto, do colo, do calor da família, de receber esse afeto, o quanto que isso prejudica e pode manter essa pessoa nesse lugar de maturidade psicológica. Então, do ponto de vista tradicional, das psicologias tradicional, né, desses estudiosos, apresentam-se os fatores hereditários, psicossociais, econômicos, que colaboram positivo ou negativamente para o desenvolvimento psicológico, quase sempre contribuindo para a preservação do estado de maturidade. Mas, né, aí vem os estudos da psicologia espírita, da psicologia transpessoal, né, graças à Constituição. Aí ela vem trazendo, antes disso ainda, ela vem trazendo que graças à constituição emocional e orgânica, na vida infantil, o ser é... Ah, tá, eu me adiantei aqui. Aqui ela vai passar para a gente aqui um caminho, né? Vai começar esse caminho aqui, que graças à constituição emocional e orgânica, né? Tanto emocional quanto física, né? E o corpo, ele é muito importante na nossa jornada aqui, né? De parte em parte nesse caminho evolutivo. Na vida infantil, o ser é egocêntrico. Então, ser criança egocêntrica está tudo certo. É parte. Ele precisa, para descobrir o trajeto dele aí, enquanto ser, enquanto pessoa, ele passa por isso. Né? Isso é meu, tudo é meu, a dificuldade em dar, em dividir, em compartilhar. Ele começa lá achando que ele e a mamãe são um só. Depois ele vai percebendo que não, ele é um ser separado. Mas ainda aí ele começa nesse egocentrismo, né? Ele é uma estruturação desse ego e é natural que seja assim, faz parte. Então nós já começamos aqui quando a gente diz para um adulto que ele é egocêntrico ou na verdade ególatra, né? Já é uma outra coisa, né? Porque a criança é egocêntrica. O adulto, ele fica identificado no ego que era só para ajudá-lo a crescer, a evoluir, ele fica ali, né? E aí ela compara, né? Qual o animal que não discerne, acreditando que tudo gira em torno do seu universo, né? Então, o animal também é assim, tornando-se, em consequência, impiedoso, por ser destituído de afetividade ainda não desenvolvida, que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Então, aqui a gente encontra, quando a gente começa a olhar o desenvolvimento nosso enquanto pessoa, né? A gente vai olhando as fases, e nós temos fases assim, né? Fases onde a grande maioria das pessoas se apresentam dessa forma, né? Eu lembro da fase de criança, a gente não tem a ideia que causa dor, a gente não tem nada, né? E o quanto eu brincava, vocês, não sei se vocês brincaram disso, de fazer as casinhas das fazendinhas, porque meus pais moravam numa fazenda, e eu pegava, matava a formiga, mas não matava, só batia o dedinho, né, ali para ela ficar meio morta, e eu punha de boizinho naquelas, né? Então, ali para mim era uma brincadeira, né? Quantas crianças que puseram fogo no rabo do gato, né? Ou as crianças colocavam um objeto e o gato saía apavorado, batendo aquilo de tudo é lado, coitado, né? Aquele sofrimento, mas nesse tempo a gente não sabe disso, né? Nós ainda não temos esses conhecimentos, né? E quantas vezes nos tornamos caprichosos, né? E com liberdade excessiva, a gente acha que pode, que faz, né? Faz escondido. E é interessante ir observando assim, passo a passo, mesmo tendo estudado, que a gente já estudou. Quando a gente olha de pertinho, assim, a gente começa a olhar ali, nossa,
quanto que a gente passou por todas as fases e quanto que adultos nós, na fase adulta, a maioria ainda se apresenta assim, e quantos ainda estão aí nessas fases, presos, né? Caprichosos, caprichosos. Passado esse primeiro período, que é esse, então, do egocentrismo, né? Aí, face ególatra. Então, aí já nessa fase maior, se a gente for considerar os setênios da antroposofia, nós vamos pensar aí mais ou menos a partir de 21, né? E hoje em dia a gente pode pensar um pouquinho mais, porque a gente já sabe que aqui o lóbulo frontal, ele se desenvolve completamente até os 25 anos. Então, nesse tempo, nós ainda estamos em desenvolvimento, né? Aquelas pessoas que casaram-se aos 16 anos, como que estavam ainda em desenvolvimento, como que isso afetou? Vamos pensar, né, com tudo que a gente sabe hoje com a neurociência, né? Então, passado esse primeiro período, que é o do egocêntrico, né, da criança ali ainda, o jovenzinho, agora, então, já, né, entrando nessa fase, ele se faz uma ególatra, acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais, ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece a utilidade, né? E de imediato ignorando-as, desprezando-as. E aí nós podemos lembrar aqui do nosso momento que nós estamos vivendo, né? O quanto com essa comunicação aqui quase toda, essa conversa que fazemos aqui pelo computador, pelos Tinders da vida, né? O quanto que estamos nessa fase, os nossos jovens vivendo isso, e inclusive pessoas que se separaram depois ou que não viveram essa fase passam a viver essa fase tardiamente, adolesce, a gente fala que adoleceu, né? Passam a viver essa fase tardiamente de uma forma rasa. A gente fala em filosofia, tem o Buber, ele fala em duas relações, né? Eu, tu e eu, isso. Né? Essa relação aqui é eu isso, você é só para eu te usar, né? E aí eu não aprofundo nas relações e até tem uma forma como eles se comunicam hoje, né? Eles vão ficando e lá na frente, então é que aí decidem talvez a fecharem um relacionamento, mas o quanto fazemos isso o tempo todo com amigos, como se fossem objetos, né? Todas as pessoas à nossa volta, não só em relacionamento afetivo. Então, aqui a Joana traz como uma fase, né, do nosso desenvolvimento. E em sucessão, apresenta-se introvertido, egoísta, possuindo sem repartir, detetor de coisas e não de paz pessoal. Né? Ele tem coisas, tem coisa, tem coisa, tem coisa. E qual a necessidade, por conta desse marketing muito bem feito, como que vocês que têm crianças à volta e jovens, o quanto que isso tem mexido na nossa juventude, a gente nem sabia de marcas, de termos que ter. Hoje, as crianças já conhecem marcas e querem, e alguns pais menos avisados, deixando as crianças escolherem e pegarem de novo, e de novo, compensando tudo isso, na maioria das vezes, pelas suas faltas, pela sua ausência, né? O quanto que isso tudo está nós estamos, então, ali, o ambiente agora, mexendo com tudo isso, nós recebendo esses espíritos ali e a gente não limitando e não construindo esse relacionamento assertivo, o eu-tu, né, que o Buber nos chama a atenção. Essa criança se sentindo aí o dono dos relacionamentos, da casa, de tudo, um jovem sem limites que a gente ouve os pais dizendo, a criança com 15, 16 anos dizendo assim, eu jogo a toalha, eu não posso mais com isso, eu vou deixar,
né? E depois eu vou acudir, mas agora eu não dou conta disso. Agora, lembrando ali, né, quando a gente sabe que só completa a formação aqui aos 25 anos, aquele psiquiatra que nós temos aqui no MS, o que é o organizador desse estudo da Joana de Ângelo, acho que é o Guilherme, né? Em conversa, um dia num trabalho, num estudo, numa preparação lá, eu falando da questão dos usos dos psicoativos, né? Da maconha, das balas, aquelas coisas todas, né? Que o jovem costuma usar aí quando sai nas noites, alguns jovens, ou uma grande parte deles. E aí ele falou disso, que o quanto que pode um jovem adoecer profundamente, inclusive com a esquizofrenia, que estava lá em latência, mas não precisaria despertar, né, desabrochar, por conta do uso desses psicoativos, né? Desses, é isso que eu já falei. Então, o quanto que nós agora, a gente... E uma outra coisa importante a gente olhar aqui nessa fase, o distanciamento que foi criado pela própria mídia, pela construção social, do distanciamento entre nós, pais, dos filhos. A gente dorme num horário que a gente não dá conta, eles começam uma festa na madrugada, quando a gente está profundamente adormecido, e eles soltos por aí, entregues, né, a quem não tem boas intenções para com eles, né? Bem, então, seguindo aqui pela Joana, a imaturidade expressa-se através da preservação dos conflitos, graças aos quais muda de comportamento sem liberar-se da injunção causal, então da causa desses conflitos, né? Que são a frustração, o desconforto moral, a presença da infância, né? Então, tudo aquilo que nós já falamos ali, no período gestacional ou anterior a isso, porque o espírito está ali com esse casal já, na maioria das vezes, já no lar, já ali, né, no comprometimento, a grande maioria. Nós não estamos falando que todo mundo é assim, né? Mas já convivendo com esse casal, com a cultura desse casal, né, a formação desse lar. E aí depois, hoje a gente sabe que durante a gestação, todas as questões, os downloads que são feitos da ancestralidade, do que representa, a simbologia do que representa uma gravidez para aquela família, pai e mãe, essa criança também carrega questões aí, e mais a questão perispiritual, da organização dele ali, né? Então, sem arrumar isso, sem liberar-se disso, né? Ele se mantendo nessa frustração, desconforto moral, na presença da infância, ele muda ali e segue adiante. Imagina como é que serão os relacionamentos, o trabalho, a vida afetiva, né? Das pessoas que ficam paradas aí sem transformar isso. Quanto será chamada, Joana? Precisamos chamar a Joana de Ângeles aí. Socorro, né? Quando chegam em consultórios e tudo mais, né? Quando chegam. E mesmo quando se apresenta completado completo isso, as suas reações prosseguem infantis, destituídas de sensibilidade, no tormento de metas sem significado. São vidas muito difíceis, vidas muito vazias, vidas onde pessoas vão entra às vezes numa euforia e aí vendo aquilo como uma coisa que vai transformar o mundo, o planeta, e se metem cada vez mais em situações que tiram o resto de alegria que tinha, o resto de confiança que tinha, se tornam pessoas muito amargas, mais difíceis ainda, né? Muito mesmo, né? Ou então esses que nós vemos aí, lidando com uma quantidade grande de pessoas, enganando e tudo mais. Para ele, o sentido da vida permanece adstrito ao... Eu acho que essa palavra aqui copiada para mim, ela está errada. Alguém está no livro aí?
Sim, peraí. É a distrito mesmo? 21, espera um pouquinho. Sim, a distrito, Dilma. É ao círculo estreito da aquisição de coisas e a sujeição de pessoas aos seus caprichos. Torna-se ditador impiedoso, sicário implacável, juiz cruel. Quando essas pessoas chegam à fase adulta, assim, nós já sabemos o resultado disso, né? E é a cisão, são os aonde a gente vai para uma polaridade ou outra, e aonde a gente usa quando a gente e geralmente essas pessoas chegam ao poder, porque eles almejam o poder e eles trabalham por isso, seja numa empresa, seja usando essa máscara do poder na família, seja usando na empresa onde ele se coloca como um ditador, ou em instâncias maiores, né? Proporciona-lhe prazer mórbido a dependência das massas e dos indivíduos particularmente, fruindo de maneira masoquista do prazer na dor própria ou alheia, desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. E aí é onde entra a vida, às vezes até ceifando essas pessoas prematuramente, porque até é o amor divino, né? Até para que essas pessoas não se comprometam ainda mais, né? Então, é isso que temos aí, e nesse momento do mundo, quando a gente olha para as questões, né, à nossa volta, a gente vê muito claro, hoje está tudo exposto, as vísceras estão expostas, né? E é justamente para isso mesmo, para olharmos, né? E para nos horrorizarmos, porque aquele que já fez um caminho, vendo isso, coloca firmeza para que ele não repita mais, não repita mais. Aquele que está ainda sob o jugo disso, está num momento de provação ainda para ter a certeza que ele não fará mais, né? E esse outro ainda está num caminho de ida, né? Nós, provavelmente, é que muitos aqui, nós que estamos aqui nesses estudos, já estamos no caminho de volta, né? Já revendo tudo isso, já estudando, já compreendendo, né? E em alguns momentos nos vemos ainda nessas fases aí, né? Aparecemos assim, de repente, mas a nossa função aqui é rapidamente sairmos disso, né? Certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica, em se considerando as cargas hereditárias na constituição orgânica, na câmara cerebral, na aparelhagem nervosa e glandular, especialmente nas de secreção endócrina, na constituição do sexo. Nós sabemos que as nossas glândulas endócrinas, elas mexem com tudo em nós, né? Com tudo, né? Os hormônios aí eles comandam. Nós sabemos que dependendo, tem estudos que falam dessa amígdala que ela tem uma função de proteção à vida, dependendo de quanto nós formos ali instigados, nós podemos até matar, né? Então, numa situação extrema, então isso tudo no caminho da maturidade psicológica. Desses seres que ficam presos aí, ela vai falando disso, né? Especialmente nessa parte aí endócrina e na constituição do sexo. Muito todo o trabalho que nós já vimos, que nós lemos, nós estudamos sobre as psicopatologias graves, os seres que utilizam, né, desse poder aí distorcido, a partir da imaturidade psicológica, tem nisso, a grande maioria tem também a questão da desorganização sexual, né? Todavia, não podemos ignorar a preponderância do modelo organizador biológico, né? Ou perispírito, como falamos lá no início. Tudo isso pode chegar até nós e influenciar? Pode. Mas e o espírito que vai modelar ali todo a sua chegada, a sua vinda para cá, né? Ou porque tem livre-arbítrio já para fazer isso, ou porque tem uma vibração
que vai atrair tudo isso que é, né, na sua organização. Responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito se irá utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório. Face a isso, cada pessoa é a soma das suas experiências transadas. E sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. Bom, aqui eu quero fazer uma analogia que me ajudou muito. Então, eu gosto de pensar em nós aqui como dois triângulos, um com vértice para cima e o outro para baixo. O de baixo é esse triângulo que nós estamos lidando aqui. O tempo todo, e aí tem a sexualidade, tem os desejos, as dificuldades, os impedimentos, os traumas, está tudo ali, no vértice para baixo, né? Bem aqui no meio, os dois se encontram. Para lá está o nosso... tem uma parte onde ela fala, ela dá uma ideia do holograma, por exemplo, ou do self, mas do holograma, que é o ser completo, já que nós temos em latência em nós, né? A gente chama na ciência de holograma. Então, esse ser completo em latência que nos chama para cima, para a evolução, né? E aí, aqui, quando nós estamos aqui nessa... Deixa eu ver por que eu lembrei disso. A mente, né? Os dois triângulos. Então, aqui tem a mente inferior e a mente superior, que está ligado com o divino, com tudo. Quando a gente deixa de fazer porque é por mim, e faço porque é necessário para mim, mas para mais pessoas. Então, eu saio desse egoísmo, né? Então, eu estou aqui, sempre levando para o vértice para cima, para o triângulo de cima, né? Onde está a nossa consciência, naquele quadro que nós mostramos já aqui numa outra aula, do David Hanskins, onde ele mostra aquele quadro lá, meninas, das emoções lá, né? O quadro das emoções, onde a vergonha é a última, em 20 Hz, depois a gente vai subindo, onde a partir da coragem é que nós começamos realmente a subir, é aí que entra aqui, bem o pedacinho aqui, aonde a gente, então, leva para cima, para cima, para cima, o tempo todo. E quando nós agirmos a partir do de baixo, formos levados pelo desejo, pelas dificuldades, nós devemos reordenar o mais brevemente possível e refazer esse caminho, arrumar, discernir, transformar, levar para cima, né? É assim que a gente não vai ficar aqui presos, né? Porque continuamos nas dificuldades. Voltando aqui na Joana. Cada pessoa é a soma das suas experiências transatas e sua mente é o veículo formador de quanto se lhe torna necessário para o processo iluminativo. E uma mente bem orientada é a mente que está conectada com o coração, né? Aqui nós estamos sempre puxando para esse andar de cima, né? Sempre. E é essa mente que vai parar, discernir, respirar, peraí, conversar com um amigo, trocar uma ideia, fazer terapia. Essas buscas que a gente faz, né? Para discernir, para a gente parar de... eu gosto do termo enfiar os pés pelas mãos, né? Ou pisar na jaca, né? A gente pisa com tudo, né? Então, para a gente fazer de uma forma cada vez mais assertiva e mais consciente de quem verdadeiramente somos. É desse processo aí que ela vai falando, nos costurando a gente para a individuação. Bem, essa percepção, o entendimento desse fator faz-se relevante em qualquer propósito de psicologia transpessoal, no estudo das causalidades de todos os fenômenos humanos. Tá? E aqui eu queria... é uma coisa que eu quero... Não compete a esse estudo, mas eu acho que compete depois, nos nossos trabalhos, enquanto psicólogos, participantes aqui da ABRAP,
Porque qual é a nossa psicologia, né? Qual é a psicologia com a qual trabalhamos? E a transpessoal, ela tem um fundamento, né? Ela tem uma base para nós seguirmos, né? E isso aqui me chamou a atenção. Mas é só deixar jogar isso aqui, né? Os velhos paradigmas e modelos sobre o homem cede passo à introdução do conceito do ser ancestral, com toda a historiografia das suas reencarnações. Então, não é mais nas teorias convencionais, onde a gente vai, no máximo, até o útero, né? Aqui a gente sabe que este homem, essa pessoa, este ser, traz em si já questões próprias suas, de toda essa historiografia das suas reencarnações, que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento do eu profundo. Vocês estão quietinhos, estão bem, estamos indo bem, sem vocês não precisaram ainda parar em nada. Para mim está tranquilo, continua. Tá. A enunciada cisão entre o eu e o si, atávicca, aqui desaparece. É quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa, das várias vidas, né? Mas a individualidade, aliás, de cada etapa aqui na vida, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Então, personalidade, a gente forma uma em cada nascimento, certo? Certo. Por isso o esquecimento do passado, por isso a gente nasce ali com novas possibilidades para, dependendo de tudo que trazemos e o que vivemos ali, formarmos a nossa personalidade. Eu E de tenho uma acordo Dilma, Oi, querido. Diga. Dilma, é mais ou menos assim. Cada vida nossa, né, que a gente assume uma personalidade, seria uma peça, né? Cada vez que a gente vê é uma peça de teatro. A gente exerce uma aquele persona. papel. Exerce aquele papel, mas na verdade nós não somos aquele papel Não. só, né? Ele faz parte, mas não somos só aquilo. É mais ou menos isso. Eu tenho uma dúvida, posso tirar Diga. agora? Aham. Você tocou num ponto onde eu sempre tive dúvida quando eu, de uma forma arbitrária e intuitiva, ia ler, buscar, elencar alguns livros da área da psicologia. Isso há mais de 30 anos, né? E quando fui linkando essas teorias de alguns autores, né, espíritas, inclusive, eu comecei a levantar essa minha dúvida à luz da doutrina espírita. E é a seguinte, agora você colocou num ponto bem interessante. Eu entendi até hoje que as diferentes personalidades que temos nas pretéritas reencarnações, elas são um somatório e, juntamente, não sei explicar direito isso, por isso que eu vou me enrolar, e juntamente com a última, a presente, que é esta aqui que eu estou, eu trago comigo, porque senão vai cair por terra aquela teoria que a gente entende na doutrina espírita, que as crianças, até os 7 anos, você pode colocar nelas diversos conceitos religiosos, de moral, de ética, através da família e da escola, é claro. E que depois dos 7 anos fica mais difícil. Então, eu, como educadora, é que eu tenho essa dúvida. Não sou psicóloga, mas aí a dúvida é essa, assim, se a gente é um somatório, se nós somos um espírito milenar, passamos por sucessivas reencarnações, o processo é evolutivo, não se questiona isso na doutrina espírita. É evolução, o único caminho é evoluir. Por que é que eu zero o cronômetro personalidade quando eu reencarno?
para que Depois a que a gente tenha Dilma, uma nova. depois que a A Dilma gente tem uma. responder, só um pouquinho, Dilma. Depois que a Dilma responder, o Luiz levantou a mão. Daí a gente passa para o Luiz, tá bom? Tá? Aparece aqui, aham. Olha só que bacana essa tua colocação. Então, vamos aqui junto com a Joana para a gente não perder demais, né? Tá. Ela traz isso aqui: personalidade e individualidade. Personalidade é isso que a gente vai formar aqui para a gente lidar com isso. Persona. Jung traz muito bem, é uma persona que eu utilizo e que eu preciso me lembrar que eu não sou essa persona. Mas sim, eu sou a soma, enquanto indivíduo, a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. E aí, ela traz mais uma questão. Eu, enquanto espírito em progresso, eu sou a soma, enquanto individualidade, vivendo numa persona aqui, né? Construída nessa encarnação, né? Dilma Caetano é uma persona, né? Aí, mas tem ainda algo, tem algo divino em mim, que é a divindade em latência, que aí eu chamei desse holograma, né? Que já me leva para frente, que já é uma outra parte, vamos dizer, outra parte, mas não tem parte, está tudo junto e misturado, que me chama para o crescimento, né? Então, eu, Dilma aqui, Dilma Caetano, sou a personalidade. Nessa vida, eu tenho essa personalidade, essa persona que eu vivo e sirvo a vida através dessa persona, mas eu não sou a persona Dilma Caetano. Mas eu sou aqui, nesse momento, a soma, enquanto indivíduo, a soma de todas as minhas reencarnações. Certo, Fátima? Mais ou menos, não entendi muito bem. O que precisa clarear em você? O que não clareia? É assim, como a gente tem o véu do esquecimento, né? A gente não fica o tempo todo pensando, porque eu sou assim, porque eu já devo ter sido lá alguma coisa, ou melhor ou pior do que eu sou hoje, porque isso atrapalharia, no meu entender, um pouquinho de estudo que eu tenho da doutrina, se a gente ficasse parada nessa monoideia de que eu sofro aqui hoje porque eu fiz sofrer lá atrás. A doutrina espírita não ensina isso para a gente, né? Ela nos ensina a pensar que são as oportunidades que são nos dadas sucessivamente através das reencarnações e que a gente deveria modificar à luz, cada vez mais, do entendimento de que só existe um caminho, o do amor. Sim. Mas vamos nos ater, porque o nosso caminho é longo, o nosso caminho é longo, a personalidade, que é a questão que você está questionando, não é? Persona, se você estudou um pouco Jung, que é o que mais aproxima, que já que foi a Joana que orientou, né? Então, Jung fala dessa persona que vai sendo construída ao longo do nosso processo, dessa vida, e essa persona são estruturas, vamos pensar assim, né? Com que eu lido, né? E aí que vão formando complexos, que tudo isso faz parte depois de todo o caminho que eu vou fazendo para a individuação. E quanto mais o processo de autodescobrimento e de autoconhecimento, de que eu não sou essa persona, mas que eu estou nela fazendo esse caminho de autodesenvolvimento, mais eu amplio e vou nesse caminho reto de individuação, de indivíduo, que para este momento, Dilma, é o máximo que eu tenho aqui agora, momento Dilma não quanto persona, mas de indivíduo, eu tenho a soma dessas reencarnações. Mas eu não sou só a Dilma Caetano, que é a persona que eu uso. Eu sou muito mais, eu sou a soma de todas as reencarnações. Então, é só isso que a Joana está trazendo aqui para a gente, enquanto processo, enquanto processo, caminho que ela está mostrando de como a gente se torna maduro psicologicamente, que a gente vai passar por isso. Mas, claro, que a gente precisaria aprofundar em tudo como o Jung compreende todas essas estruturas psíquicas. Cadê o Luiz? Fala aí, Luiz. Oi, boa noite, gente.
Boa Ô, noite. Boa noite. eu vejo assim, quando a pessoa desencarna, ela faz uma síntese daquela última reencarnação. E aí tem como se fosse uma gravação no HD. Ela pega aquela essência daquela reencarnação e agrega aquilo no inconsciente. Então, a individuação é o processo exatamente de você enxergar todas as reencarnações e não só a persona. Não é? E agora, onde é que está isso? No inconsciente. Você concorda com isso? Também, né? Sim. E tanto é que quando a gente faz uma regressão, né, que a gente consegue acessar, lá nós temos as nossas luzes e sombras, né? Mas geralmente a gente trabalha com as sombras, não luzes e sombras, porque significa que sombras não são só negativo, das sombras está tudo, né? Mas ali a gente consegue trabalhar os negativos, as amarras, o que nos prende, justamente porque o que já nos dá força não precisa mais trabalhar, né? A gente só precisa agregar e descobrir, opa, eu tenho essa força, né? Eu já posso me utilizar disso, né? André quer falar também. Só uma coisinha, Dilma. Imagina assim, 3 círculos, né? Todos eles, um expandido em relação ao outro. No menor círculo, você tem o ser essencial, que é o amor. Aí, Sim. no círculo seguinte, você tem as negatividades do ego, que são o desamor. E aí, para que você não deixe que o ambiente perceba a negatividade, o que a gente faz? A gente cria as máscaras do ego, que são o pseudo-amor. E com isso, você trabalha, né? E na medida em que você vai tendo maturidade, que você vai tendo o processo de individuação, você vai destruindo essas máscaras e o teu ego vai ficar cada vez mais reduzido e o self vai ganhando importância. É dessa maneira que eu vejo. Sim. Uma excelente analogia. Grata. Diga, Já- quem está de Não, mãozinha O eu- André levantada? quer falar. Eu levantei, mas eu estava com uma dúvida, mas já entendi. Ah, tá, beleza. Continuamos? Antes de continuar, depois você escreve no chat aquela sua pirâmide lá das emoções, porque eu não conheço essa pirâmide, não. Eu ponho lá no grupo. Tá Ela não é bom. uma pirâmide, ela é uma escala das emoções do Hans. David Hanskins. Alguém que quiser fazer a pesquisa e pôr lá no grupo, a escala, ele tem lá desde a vergonha, que é de 20, até a iluminação, né, que é 1000. Jesus. Graças a esses fenômenos, as pressões psicossociais, ambiente, educação, lutas e atividades aparecem contribuindo de uma ou de outra forma para a realização das metas ou reparação delas. Então, realização das metas ou reparação delas, em razão dos processos de mérito ou débito de cada um se faz portador, que cada um se faz portador. Para cada pessoa, né, ela vai fazer isso, ou aquele grupo, né, o ambiente, educação, lutas, atividades, vai nos ajudar a realizar metas ou reparar, né? É isso. Como que é o Todos nome? nascem... Escala de quem? O nome dele? Já achei escala- aqui. É a Não é escala das David emoções. Vou botar Tá. lá no grupo. Tá bom. David Hanskins, Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam, para aprimorar-se e não conforme-se assevera tradicionalmente que merece. Ninguém nasce na família que merece, mas conforme a necessidade para crescer, para se desenvolver, né? Precisa se aprimorar, vamos nascer aqui, ali, acolá, né? Não é que merece, é que precisa, né? Ele diz conforme a É necessidade. isso que ela fala. É que necessita, né? As cargas de genes e cromossomas, as condições psicossociais e econômicas, formam o quadro dos processos de burilamento moral e espiritual resultantes da reencarnação, caldeadora dos dispositivos individuais
para a evolução. Então, tudo, né? Tudo faz parte disso, desse caminho evolutivo para nós, né? Papai e mamãe que tinham uma doença lá, um genes, isso e aquilo, um gene que eu nasço com aquilo. Faz parte do meu processo organizador para que eu faça o meu crescimento, meu burilamento, né, moral, espiritual, né? E tudo faz parte. Isso dá um alívio, né? Eu lembro de uma mãe uma mãe que tem uma doença autoimune e que vai deformando o corpo. E os filhos nasceram com a doença autoimune, né? Lá pelas tantas, eles começam também a mostrar o sintoma. Então, a mãe se sentia muito culpada, né? Quando veio. Então, quanto que a gente, conhecedor desse projeto anterior ao nascimento, né? De como funciona isso, quanto podemos ajudar com essa psicologia transpessoal, né? Tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos, né, uniovulados, que ela chama aqui, né? Os gêmeos idênticos, né? Mesmo assim, ali tem dois seres, dois espíritos que carregam as suas próprias questões, né? Ela fala ali de efluentes das conquistas anteriores, né? São conquistas que temos. A maturidade psicológica tem um curso acidentado, né? Eu me lembrei aqui quando a gente olha o coração, o batimento cardíaco, né? Vai, cima, baixo, né? Feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. Individualidade humana, que é o conjunto das várias encarnações nós, né? A sua primeira fase expressa-se como maturidade afetiva. Então, agora ela começa a delinear as fases, né? Dessa maturidade, um caminho de maturidade. Nós passamos ali, por isso, agora vamos para a maturidade. Maturidade afetiva. Quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico, né? Obrigatório, é um caminho que a gente tem ainda de maturação para tornar-se ablativo. É ali no ablativo que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Aqui no ablativo já é quando a gente diz quando eu consigo ser assertiva, fraterna, né? Quando eu consigo ver também esse outro, as necessidades do outro, eu estou no ablativo, né? E não no captativo, né? Quando eu ainda estou nas demais fases anteriores. Pelo menos no processo natural, né? No que a vida vai nos convidando. Da posição receptiva egoísta, profundamente perturbadora, surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos. Na sua condição de animal gregário, surgindo as primeiras expressões do amor, né? Esse amor aí que o Luiz falou do círculo, né? Onde estão ali uma parte do negativo, mas onde está o centro do amor, que nós começamos a compreender, a vivenciar experiências ali, né? Desse amor. A gente fala o amor que cura, né? O amor que transforma. Expande o sentimento afetivo, que compreende que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição e à perturbação. O amor é a chama que arde, atraente, oferecendo claridade. Claridade e calor, ao tempo que alimenta com paz, face à permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. E aqui eu me lembrei daquele filme, A Profecia Celestina, como eles mostram esse período quando nós só sugamos ainda do outro, né? A nossa energia, o campo energético. E quando nós já estamos nessa fase aí de dar e receber de forma mais equilibrada, né? Como que nós aprendemos a captar do universo, de Deus, né? De algo maior, e trocarmos esses fluidos, né? Trocarmos esse bem-estar aí um com o outro, né?
O Amar e Ser Amado. Vocês viram já aquele filme? Bem bacana, assistam. Ele mostra, apesar do drama que eles mostram e tudo mais, mas a gente percebe, fica muito claro como é que funciona quando nós vampirizamos o outro, né? Como nós vivemos assim, sugando, 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 e quando nós já mudamos, já transformamos esse processo, e quanto que nós também não suportamos mais nos relacionarmos com pessoas que estão só sugando, tirando, vampirizando, né? O quanto que aí nós também passamos já a relacionamentos mais assertivos, né? O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta a paz, né? Já lemos aqui. Face a permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser de seu primitivismo, conduzindo o primitivismo. Toda vez que a gente fala disso, nós estamos falando lá do primeiro cérebro, da luta e fuga, né? Ou daquelas reações primitivas, né? Que estão em nós ainda. Conduzindo a imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo, com a lembrança constante do seu próximo. Sabe o que eu lembrei aqui? Uma pessoa do nosso tempo, uma pessoa nova, que convive conosco. Lembrei daquele camarada, eu acho que não vou lembrar o nome dele, que está à frente aqui, que nasceu em Campo Grande, aquela ONG, eu acho que da Fraternidade Sem Fronteira, né? Wagner. Wagner. Ele. Da Fraternidade Quantos de nós, quando nós aposentamos ainda jovens, a gente passa a trabalhar fazendo uma outra atividade para complementar o dinheiro, para ganhar outra coisa e tal. E aí, eu ouvindo a história dele, ele se aposentou e aí ele acalentava aquele sonho, e aí foi trabalhar, né, por algo maior, pela humanidade, de uma outra forma, né? Eu me lembrei dele aqui agora. Quando que a gente está nesse caminho, quanto que já muda as nossas atitudes, né? Quem aspira por ser amado? Oi, diga, querido. O Luiz está com a mão levantada ali. Ai, desculpa, diga, Luiz, você quer falar? Quero. Olha só, no grupo mediúnico, eu atuo como dialogador, né? E eu peguei um espírito profundamente desequilibrado, e aí eu cheguei e falei, boa noite, meu irmão, como é que eu posso lhe servir e tal? E eu ainda falei assim, meu querido irmão. Aí ele virou para mim e falou, querido, droga nenhuma, eu não tenho nenhuma intimidade com você, na verdade eu te odeio, assim, gratuitamente, né? E aí eu comecei, então, um processo de diálogo com ele, de acolhimento. E lá pelas tantas, eu senti exatamente aquela necessidade como é que você chamou de gregário lá, um processo gregário, né? Como é que você falou? Ablativo? Ablativo? Ablativo. Não, era gregário, você usou a palavra gregário. É a Joana que usou. Sim, tudo bem. Mas eu quero dizer exatamente isso. Eu senti que, num determinado momento, quer dizer, ele veio de um ambiente profundamente cheio de ódio, entende? Isso. E eu fui recebendo ódio, dando amor, fui recebendo ódio, dando amor. De repente, ele percebeu que ele tinha uma necessidade de entrar naquela atmosfera de amor. E ele começou a chorar e estranhando, né? Por que você está me amando se eu só estou te dando ódio? Entende? E eu achei muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso que a Joana falou. Quer dizer, o amor transforma, né? E aí ela mostra essa necessidade gregária que nós temos, né? Eu achei interessantíssimo isso, porque eu nunca tinha pego um espírito assim tão agressivo gratuitamente, né? E a minha insistência de acolher ele deu um resultado que eu achei fantástico, né? Normalmente eu não costumo ver essa mudança assim tão bonito, grande, um exemplo né? bem vívido, né?
É. Grata, Luiz. Quem mais que levantou a mão? Sódio, pode continuar. Só? Bem bacana. E aí, a Joana, porque ela está falando aqui que esse ser começa a dar amor, a amar, né? E aí, ela diz assim, que quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra. Vamos lembrar aqui que em qualquer teoria da personalidade, em qualquer das abordagens que a gente estuda, nas mais variadas, a gente sabe que o que nós fazemos para sermos aceitos e amados é incrível. E nós trazemos para a fase adulta esse desejo infantil de ser aceito e amado. E por termos esse desejo infantil, a gente cai em cada enrascada e a gente não se dá conta e não percebe quando está na cara a maldade ali, o abuso, e a gente não percebe porque a gente está nesse lugar, né? Nos mantemos nesse lugar na imaturidade. Então ela diz, deixa muito claro, quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade, na dependência psicológica infantil, coercitiva e ególatra. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e de abnegação, ensejando a predominância na doação plena, né? Ela vai fazendo um contraponto, né? No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se, né? Então, quando nós estivermos já nos percebendo aí, nos superando, né? Superando aquelas dificuldades ali, saibamos que já estamos aí nesse princípio de amadurecimento afetivo. O próximo passo, né, que a Joana traz, é o amadurecimento mental. Então, primeiro a gente amadurece afetivamente, depois amadurece mentalmente, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Agora, gente, como vamos fazer isso se a gente estiver igual um porco-espinho, achando que tudo é culpa da vida das pessoas e do planeta, né? Enquanto estivermos aí culpando o outro, com o dedo apontado para o outro, achando que somos vítimas dos nossos pais, do ambiente à nossa volta e tudo mais, quando que a gente vai amadurecer aí mentalmente, né? Não amadurece. Então, a gente precisa cuidar dessas emoções distorcidas, lembrando que emoção não é nem ruim nem boa, nem ruim e nem boa, ela só é. Depende de como eu lido com as emoções que surgem em mim. Ela é um processo natural do ser humano, né? Todo ser humano tem emoções, é um processo para o nosso desenvolvimento aqui, a gente precisa das emoções. O animal precisou das emoções, nós precisamos das emoções. Agora, dependendo de como nós estamos nas nossas dores, dificuldades infantis, presos aí, nós vamos lidar com essas emoções. E aí nós ficamos presos nisso, né? Então, precisamos reconhecê-las, cuidar delas, nos responsabilizarmos, isso é a Joana. Reconhecer, nos responsabilizar para transformar. Esse é o caminho, né? No amadurecimento afetivo, então, o ser esplende e supera-se. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade, né? Somos espíritos imortais. Com essa identificação, e aí me lembrei, né? Que se eu sei disso, eu sei que aquela criatura que se apresenta para mim de uma forma tão maldosa, tão ruim para a minha vida, aparentemente, né, que traz tanto desconforto, é só um ser caminhando comigo em desenvolvimento, me ajudando no meu crescimento, né? Aí eu tiro aquele peso das coisas. Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que substancia a fé no homem, na vida e em Deus. Tá? Então, aqui é que nós começamos lá naquela escala das emoções do Hanskins, nós passamos para a coragem e os próximos passos. É aqui, eu preciso de muita coragem para sair
do que me prende ali. É confortável ficar como vítima, né? É a parte que eu conheço. Sair dessa vítima e ir para um adulto que se responsabiliza e que então diz, então tá, se eu tive os pais que eu precisei ter, que era necessário para o meu progresso evolutivo, que eu tive a família, eu nasci na família necessária para o meu processo, eu tive essas escolhas de trabalho enquanto eu estava nesse processo, esse parceiro, essa parceira, esse caminho aqui, então e agora? Agora começa a acender a luz, que então eu passei por tudo isso, e agora eu começo então a ir na fé, que me transforma, na vida, né, em Deus, eu começo a ter fé. Então, por mais que a vida esteja difícil, eu tenho aquela firme certeza que ali tem algo para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Então, o amadurecimento mental, que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial, amplia as perspectivas da realização completadora, que é o que o Luiz trouxe ali do nosso processo de individuação, né? Aqui, o amadurecimento mental que se adquire pela emoção é tudo aquilo que nós falamos. Eu preciso fazer um processo de autodescobrimento. Eu preciso, dia após dia, observar o que me incomoda, com que eu estou me incomodando, com que eu estou me machucando, com que eu estou ferindo, para então, fazendo esse caminho, eu chegue aqui, nesse discernimento, discernir, conhecimento que discerne os valores, então eu discerno aqui o bom do mal, o certo do errado, né? Que são valores constitutivos da filosofia existencial. O que é ético, o que é certo, o que eu preciso fazer aqui nessa situação, que amplia a perspectiva da realização completadora. Mais e mais e mais. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, que foi o primeiro ali, né, com as emoções, consegue o mental. Por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais, que tem a ver com o pseudo-amor, né? Com as máscaras que o Luiz trouxe para nós, com tudo aquilo que a gente vivencia. Então, eu saindo disso, me trabalhando, me conhecendo, transformando, passo a passo, eu chego nisso aqui, livre dos constrangimentos e das pseudos necessidades emocionais que são as infantis, lembra? Uma criança que teve um amor interrompido ali, que a mamãe morreu muito cedo, e ele ficou ali naquela falta. Ele pode trazer para a fase adulta uma pseudo-necessidade infantil de uma mamãe que cuide de mim. E eu posso arrumar, atrair relacionamentos de pessoas que vão agir, que vão entrar nesse lugar, onde eu quero dessas pessoas, por exemplo, que cuide de mim, que complete aquilo que a mamãe não me deu, que eu sinto que a mamãe não me deu, eu fiquei nessa falta. Então, agora, o nosso trabalho como adultos, e nesse desenvolvimento, reconhecermos a nossa necessidade infantil de cuidado e nós nos cuidarmos, nós darmos a nós mesmos aquilo que faltou lá atrás. A falta me trouxe até aqui, faz parte do meu crescimento, aquela falta, tudo já foi combinado anteriormente, né? Lá na minha organização do meu nascimento. Agora, a mamãe foi embora, a mamãe morreu, foi necessário cumprir o destino dela, fez parte desse caminho. Agora eu preciso transformar isso, pegar essa dor, essa falta, esse luto, completar esse luto e fazer o meu processo. Dilma, Nesse caminho. Oi? faltam 15 minutos, tá? Eu não sei como é que você vai organizar isso aí, porque o Luiz Obrigada, querida, obrigada. Isso, Muito nós bem. temos só 15 Tá, minutos. obrigada. Nós vamos falando durante o processo, né? Então, nós vamos terminando, né? Então, a conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador. Então, essa frase é fundamental. A conquista da razão é relevante, muito relevante, né? Por ser o princípio ordenador responsável pela formação
do discernimento entre tudo isso que eu disse, né, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais, a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Ou seja, o pensamento reto. Né? Me lembrei quando a gente fala lá do caminho do óctuplo Da meditação. Da meditação, mas né, Do Buda. do budismo, né? O caminho reto, pensamento reto, ação reta, tudo reto. É aqui, né? Justa, real e compatível com a consciência. Então, a razão proporciona a superação do fenômeno. A razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência e todos os acontecimentos e aspirações físicas. Então, a mente, no seu contexto e complexidade, resulta de duas expressões da sua natureza, o intelecto e a razão, sendo a segunda, que é a razão, de formação discursiva e a primeira de caráter intuitivo. Então, olha só, aqui o intelecto, caráter intuitivo, já a razão discursiva, né? Todo esse processo de trabalho de crescimento que nós fazemos aqui, também, né? Como um exemplo. Então, vamos lá para o final, onde a Joana dá um fechamento para nós ali. Onde ela diz o seguinte: a conquista da maturidade, dessa maturidade, o próximo passo é a realização moral, tá? E é dinâmica e entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Então, nós tivemos primeiro nós organizamos as nossas emoções, depois a parte mental, agora a moral, né? E aí, isso vai formando o conjunto aqui do que nós aspiramos. E que, então, possibilita dinâmica e entusiasta, alargando as possibilidades de crescimento ético, estético e espiritual do ser. Tá? E tem mais uma partezinha importante. 2 sensos morais surgem no contexto da maturação. O convencional, que é o aceito oportunista e, às vezes, amoral ou imoral, porque é imposto pela conveniência de cada época, civilização e cultura. E o verdadeiro, tá? Então, vamos lembrar, por isso que a ética não muda, mas a moral muda, né? Então, ali nós vamos adquirindo e aí o exemplo maior para isso nós temos no Cristo, né? Este é imutável. Então, a conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Vencida essa etapa, a maturidade social surge naturalmente, tá? Depois de passarmos por todas essas etapas, vem a maturidade social. E ela surge naturalmente, a gente não precisa se esforçar para ela. Ela é resultado de todas as outras. Porque, autoconhecendo-se e autotrabalhando-se, o homem psicológico torna-se harmônico no grupo. Ele é aglutinador, compreensível, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Tem pessoas assim à sua volta? Né? E aí, finalizando ali os últimos pedacinhos que ela traz para nós. Eu vou, então, superar o estado egocêntrico, né, que foi o começo lá, para tornar-se útil socialmente, caracteriza-se o rompimento com o círculo familiar da infância e abre-o à comunidade, que é a grande escola da vida. Então, o indivíduo não pode viver sem relacionamentos, pois que, ao contrário, aliena-se. Então, relacionamento é tudo para nós, né? E nós nos relacionamos, inclusive, com os nossos próprios pensamentos, conosco e com o outro. O seu desenvolvimento deflui dos contatos com a natureza e as criaturas, dos seus interrelacionamentos pessoais, renunciando à liberdade interior, a fim de planificar-se no grupo. Então, o nosso caminho
A nossa consciência ela vai evoluindo, eu saio da consciência pessoal para a coletiva e depois para a espiritual, né? Que é um caminho de progresso aí para cada ser, para cada um de nós. Indispensável que sejam realizados encontros e experiências de grupo, gerando adaptação e convivência salutar com outras pessoas. O que a gente faz quando o grupo se torna muito difícil? Muitas vezes a gente vai embora. Ela diz, fique e transponha isso, né? Aprenda com isso. Quem lograr a sua consciência individual, supera a violência, a separatividade, afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais, rico de compreensão e fraternidade, amor e paz. E fechando, o homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro e esvaído do ego, né? Como disse ali, o Luiz trouxe para a gente, né? Vai emagrecendo o ego. E, gente, é muito oportuno você deixar de falar algo, de responder algo, de jogar, né? Com as palavras, porque a gente vai emagrecendo esse ego, né? E esse ego esvaído, então, esvaído, o ego atinge o self, tornando-se homem integral, ideal, no rumo do infinito. Então, esse foi o convite da nossa querida Joana de Ângeles, passando ali, então, vamos resumir aqui, né? Da fase ali do ego, onde nós, da criança egocêntrica, ou depois, mais tarde, ególatra. Então, nós vamos superando e trabalhando as nossas emoções, depois vamos discernindo, né, nessa competência mental, e depois nós vamos deixando essa moral, e ampliando a nossa moral, na verdade, nos tornando cada vez mais éticos, na ética do Cristo, que não tem erro, né? Eu gosto de pensar assim, né? Eu acho que é uma coisa que a gente faz sempre assim. Como é que se Jesus estivesse me olhando aqui, Jesus está me olhando, né? O que ele está falando? O que ele me diz agora, diante dessa atitude minha aqui, né? Muitas vezes eu até vejo uma imagem assim, onde ele talvez não fizesse isso, mas eu falo assim, vamos arrumar isso, né, Dilminha? Vamos arrumar isso? Então, o convite é organizarmos isso, né, para nos tornarmos, então, esse homem integral, ideal no rumo do infinito, tá bom? Então, é isso, o trabalho de hoje, do capítulo 1, da nossa querida Joana de Ângeles, do Ser Consciente. Isso. Muito obrigada, gente. Luiz, eu já vou passar para você. Eu vou só pontuar o seguinte: nós estamos no capítulo 1 desse livro, Ser Consciente. O capítulo chama A Quarta Força, né? A Renata, semana passada, ela falou da quarta força, definição e conceito, e hoje, continuando, a Dilma fala do homem psicológico maduro. Nesse capítulo ainda tem modelos e paradigmas, né? E tem a nova estrutura do ser humano. Isso tudo vai ser esse ano ainda. Agora com você, Luiz. Olha, o que eu queria dizer é o seguinte: nesse processo de amadurecimento, quando é que o homem conquista a maturidade moral? A primeira questão é que ele precisa sair do processo de vitimização e assumir o protagonismo da vida. E eu cito o exemplo do Paulo de Tarso. Lá na estrada de Damasco, ele era um cara que tinha muita fé, mas ele não tinha amor. E aí o Jesus aparece de forma luminosa, ele cai da montaria e bate a cabeça. E aí Jesus vira para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele percebe, então, que ele tinha muita fé, mas não tinha amor. Mas o bacana disso aí é que ele não vai cair na culpa. Porque era muito comum, eu, por exemplo, se tivesse a situação dele, eu ia ficar me culpando de ter matado o Estevão e tal. Mas o Paulo não, ele pegou e falou o seguinte: bom, a burrada já está feita. Então, eu não posso voltar atrás e fazer um novo início, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. E aí, em vez dele ir para a culpa, ele decide que dali para diante, o resto da vida dele, ele vai botar o amor, ele vai privilegiar o amor.
E por isso, no final, ele chega e diz: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então, ele saiu do processo de vitimização, não entrou na culpa e assumiu o protagonismo da vida. É isso. Perfeito. Muito grata, Luiz. Então, está contigo, Edna, querida? Então, tem 5 minutinhos. Quem quiser falar, quem ainda não falou, né? Vamos privilegiar aí quem não falou ainda. Quem Eu quiser queria falar falar, uma Maria. coisinha. Então, eu achei interessante a ordem, né, que ela coloca, assim, que é um conceito que a gente já tem um pouco, mas é bom reforçar, né? Que primeiro você precisa ganhar maturidade emocional e depois ir para o intelecto. E às vezes a gente cai nessa armadilha, né? A gente lê muito, estuda muito, e aí a gente já acha que sabe um monte de coisa, principalmente nós espíritas, né? A gente lê muita literatura espírita que traz muito conhecimento, né? E aí a gente trabalha tudo isso muito intelectualmente, né? E se acha muito pronto às vezes, né? E às vezes a gente está nessa armadilha que, na verdade, a gente não se preparou emocionalmente para estar naquele lugar ainda, né? Então, nós precisamos primeiro amadurecer o emocional, sair dessa infantilidade emocional para depois ir para a intelectualidade, a razão, né? Porque é comum a gente ver pessoas assim que acham que tem muitos conhecimentos, né? Que sabem muito, tal, acha que está num lugar bem bacana, mas aí você olha para a vida pessoal, não está dando conta da vida pessoal, né? Tá tudo estruturado, a família, os filhos, tal, e a pessoa está naquela intelectualidade, né? Bem superior, né? Então, assim, é um processo, precisa primeiro passar por essa maturidade emocional, né? Sair da infância emocional para depois fazer a compreensão real, né? Dessa razão, do que é a verdade, né? Só essa observação. Eu queria só complementar a fala a sua fala, que assim, do ponto de vista da neuropsi, né? O sistema límbico, a amígdala, que são os responsáveis pelas emoções, eles sequestram o córtex frontal, que é responsável pela tomada de decisão, pela análise, pela organização, pelo planejamento, que é a parte mais racional. Então, é como se o nosso cérebro primitivo, que são eles, viessem aqui e sequestrassem. Porque, do ponto de vista biológico, se você estiver lá no Pantanal diante de uma onça, não dá tempo de você ficar fazendo brainstorm para fugir da onça e manter o seu corpinho vivo, né? Então, ele precisa liberar hormônio para você correr, para você lutar com a onça, ou para você fingir que é uma samambaia, não emitir cheiro nenhum, respiração nenhuma, e ela ir embora e não te comer. Então, quando o problema é que a gente começa a raciocinar que tudo é onça, né? E que nós estamos em perigo em 100% do tempo para poder proteger aquela criança desamparada que ainda habita dentro de nós adultos. Então, quando a gente consegue dominar essas emoções, é quando essa parte frontal do cérebro domina a mente. Então, a gente costuma dizer que a mente vencendo o humor, vencendo as emoções. Aí você já não age mais pelo impulso. Só que para dominar essas emoções, precisa treino, 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 treino. Você precisa saber que emoções são essas, que pensamentos estão disparando essas emoções e agir de maneira diferente. Então, não é um processo possível, mas é custoso, né? Trabalhoso. É só isso. Então, por isso que a mente vem depois, porque ela está sequestrada por essa emoção com fins biológicos de manter o seu corpinho vivo. Sobrevivência, né? Legal. Muito grata.
Quem mais, gente? Nós estamos com o tempo assim bem em cima da hora aqui. Alguém mais quer contribuir para a gente já encerrando? Bom, então a gente pode fazer. Obrigada, Dilma, né? Realmente é um assunto longo, né? Um pouco árido também, né? E, mas eu acho que assim foi bastante produtivo para todos nós aqui, né? E a gente vai aprofundando aí conforme os capítulos vão seguindo. Acredito que a gente vai sair lá na frente, no final desse capítulo, desse livro, aliás, um pouco mais sabidinho. Vamos ver se a gente está sabido também nas emoções, né, Maria? Não só no conhecimento, né? Que acho que faz parte, a gente didaticamente tudo é separadinho, né? Mas no fim, como você mesmo falou, Dilma, é tudo junto e misturado, as coisas são concomitantes, né? Didaticamente tem que ser separadinho para facilitar, né? E assim mesmo não é tão simples, né? Então, assim, agradecemos muito em nome da BRAP todos aqui. André, você fez uma contribuição ótima, espero que você continue. Você também, Luiz, tá? Sempre é uma contribuição, né? São maneiras de pensar, né? Vem algum fato, né? Eu acho que sempre agrega, tá? Porque esse grupo é de todos nós, né? Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento hoje? Eu posso. Ok, obrigada. Querido Mestre Jesus, somos muito agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo sobre o nosso funcionamento, discernindo um pouco mais sobre a nossa existência e as nossas existências, sobre assim, o agradecimento por este grupo, este espaço que eu chamo de espaço sagrado, que é de aprendizado, de despirmos-nos das nossas máscaras, de conversarmos juntos, trocarmos, trazermos o nosso melhor, aprendermos muito. Gratidão pela ABRAP, né, por todo esse processo. E nós temos a oportunidade de participar. E dos clientes, porque sem os clientes, sem as pessoas que nos buscam, ela não teria razão de ser. Gratidão imensa, Joana de Ângeles, por toda a sua dedicação para o nosso crescimento. E o meu desejo de que nós, durante essa semana, possamos, a partir daqui, o que observamos, possamos realmente emagrecermos os nossos egos, fazermos o nosso processo passo a passo, o nosso caminho, o nosso cadinho para essa semana. Gratidão imensa a Edna, que sustenta para nós nesse momento, né, esse espaço. E a todos vocês, meus queridos, gratidão imensa pela presença de cada um, pelas perguntas, reflexões e tudo mais. Que assim seja. Eu vou parar a gravação, só um pouquinho que eu tenho um recadinho, tá?